Nosso assunto de hoje é constelação familiar e por que eu trabalho com isso. Bom, seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Aqui quem fala é o Alex Fagundes. Mais um dia com a nossa reflexão filosófico-terapêutico diária para te ajudar a cada dia a resolver os seus conflitos, dores, medos e angústias. Então vamos lá. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que tem preconceito, tem muita gente que faz constelação, muita gente que diz que faz. O que é o certo? O que é essa tal de constelação familiar, Alex? Bom, vamos começar do princípio. Eu já atuo com terapia há mais de 10, talvez mais de 15 anos, sei lá, nem me lembro mais a data certa. Mas é muito, muito tempo. 2005 eu já atendia, para ter uma ideia. E eu acho que muito tempo antes, assim. Tanto que eu me formei em filosofia por conta dos atendimentos, por opção. E aí, eu já trabalhava de uma forma que eu nem sabia que era o jeito que a constelação familiar trabalhava. E confesso, eu fiquei 3 anos antes de fazer uma formação, porque eu tinha preconceito. Eu assumo, eu tinha preconceito em relação à constelação familiar. Porque às vezes eu achava uma coisa muito viajandona. Eu olhava o pessoal falando e era uma mistureba, então eu achava aquilo muito estranho. E talvez tu conheça muita gente que percebe isso. Porém, mas não é mesmo. Constelação familiar é uma técnica de terapia breve. Se tu fores ver os livros do Hellinger, que é o criador da constelação familiar, é uma técnica de terapia breve. Assim como tem tantas outras dentro de atuações terapêuticas extremamente ortodoxas. Ou talvez algumas nem tanto. O fato é que o Hellinger foi um cara que no seu momento ele buscou, primeiro ele trabalhou ele era missionário, aí ele largou a batina com seus 40 anos e começou a trabalhar com terapia, começou a estudar a terapia, ele sempre foi muito atrás disso. E ele participou de tudo que é tipo de terapia. E com isso, ele pegou muita coisa que funcionava, principalmente algumas linhas tipo análise transacional, pegou também as culturas familiares da Virginia Satir, pegou alguma coisa da hipnose, pegou alguma coisa da PNL, pegou principalmente a terapia sistêmica, que veio de uma coisa chamada terapia de contexto, que no Brasil nem é muito conhecida, mas foi o que deu origem à terapia sistêmica. E aí, o Hellinger juntou tudo aquilo, inclusive algumas pessoas já faziam algo que hoje a gente chama de terapia de constelação familiar. Ele juntou tudo aquilo, pegou o que essas pessoas já faziam e simplificou. Um dos grandes e fantásticos méritos do Hellinger foi simplificar o que estava acontecendo. Então, assim, não quer dizer que ele descobriu, ele foi juntando com tudo que os outros já tinham feito e transformou em algo ainda mais simples de aplicar. No que se baseia a constelação familiar? Primeiro, ela se baseia dentro da linha da terapia sistêmica, que é o quê? No momento em que tu existe, tu não existe independente de outros seres humanos. Então, tu está sempre dentro de um contexto ou sistema. Quando tu tá na tua família, tu tem relações entre os membros da família. A menos que tu seja uma pessoa que mora no meio do nada e produza a tua própria comida, você tem interação com seres humanos. E é nessas interações que a gente olha pela terapia sistêmica. Porque tu olha o contexto, o conjunto dos sistemas ao qual o indivíduo faz parte. E aí, juntando com isso, tem muito mais coisa, eu tô dando uma introdução bem simplificada. O Hellinger começou a olhar e perceber, não só ele, tá? Eu vou dizer que foi ele, mas não só ele. O Hellinger começou a olhar e simplificou muita teoria pesada, mas muita teoria pesada mesmo de dentro da psicologia, em 3 regras teoricamente simples de tu agir para que a tua vida flua direito. E aí tu começa a ver que muita gente tem preconceito, porque ele fala que são as ordens do amor. Quando ele fala amor pro Hellinger, é a tua vida. Então, para que a tua vida flua de uma maneira leve, tu tem que seguir
3 regrinhas, que é mais como uma filosofia de vida. Mas que quando essas regrinhas, essas ordens, entram num desequilíbrio, e isso dá para te explicar por 10 ou 12 linhas terapêuticas diferentes, mas eu vou usar a mais simples, que é a do Hellinger. Basicamente, tu tem, entre todos os grupos em que tu participa, tu tem que respeitar 3 ordens. Pertencimento, ou seja, todo mundo que está no grupo tem o direito de pertencer. Hierarquia, quer dizer, quem veio antes é maior do que quem veio depois, ou mais velho. E o terceiro é equilíbrio entre dar e receber. Simplificando mais ainda, pertencimento. Se tu diz que alguém não pode pertencer, o sistema, o grupo se desequilibra. E alguém vai estar trabalhando dobrado. Isso gera problemas que a gente nem sabe até que a gente comece a fazer uma terapia mesmo. Segunda ordem do amor, que é a hierarquia, quer dizer, não seja pai dos teus pais. Tu é filho, tu não é pai. Mas tem muito filho que acha que é seu próprio avô, né? E equilíbrio entre dar e receber é algo que ninguém nunca tem esse problema, tô brincando, né? Que é tu fazer demais e o outro não fazer nada. Daqui a pouco a relação é destruída. Mas isso são assuntos gigantes, assim, não dá para resumir tão simples. Eu tô fazendo uma simplificação máxima para te deixar curioso, eu assumo. Eu quero que tu fique curioso para saber um pouquinho mais de constelação. E também, aí vamos começar a olhar, tá? Constelação familiar, o que é? É uma técnica de terapia breve, ponto. Para que tu tome consciência dos movimentos inconscientes, ou seja, das conexões inconscientes que fazem com que tu haja de maneira que tu não quer. Ponto. Isso é a simplificação máxima da constelação. Ah, mas Alex, eu vi uma pessoa lá que faz constelação com ETs. Bom, não foi o que o Hellinger criou. Isso quer dizer que a pessoa pegou constelação familiar e adaptou um sistema de crenças dela, que não foi o que o Hellinger escreveu. Ah, mas Alex, eu ouvi falar que o Hellinger, ele era extremamente machista e ele tinha um monte de frases que são horríveis. Sim, vamos lembrar de um detalhe. Tu não pode analisar uma pessoa, a obra de uma pessoa, sem contextualizar a obra da pessoa. Hellinger escreveu nos anos 80. Anos 80 era o período em que a TV brasileira tinha como suprassumo a banheira do Gugu, lembra? Pensa se isso passaria na TV hoje. Não, né? Pois é, essa é a mesma lógica das constelações. O conteúdo e o trabalho dele são muito bons. Tem coisas que não cabem mais no mundo atual? Tem. Tem coisas que estão faladas na linguagem de alguém que estava vivendo nos anos 70 e 80 e que já estava com seus 60 anos? Tem. Tu vai seguir isso ao pé da letra? Não, né? Tu vai pegar o que é bom, tu vai adaptar o que não era bom e tu vai olhar as coisas de uma maneira mais atualizada. E um exemplo bem simples, tem várias coisas no primeiro livro do Hellinger, que até hoje é um dos melhores livros dele, que é um livrinho azul e branco, se não me engano é As Ordens do Amor. Tem 3 itens nesse livro que o Hellinger, depois, nos últimos livros, ele disse, eu estava errado. Por quê? Porque 30 anos depois, ele morreu faz uns 2 anos, 2, 3 anos, ele disse, eu estava errado, eu estava agindo de forma machista, eu falei besteiras. Porém, quando a pessoa distorce, ou seja, pega só um fragmento para distorcer, tu não está sendo honesto na tua crítica. E tem várias críticas ao Hellinger que são, de certa forma, desonestas. Porém, é aquela coisa. Analisa por ti mesmo. Vai lá e conhece. Cuidado, tem gente que faz umas constelações meio maluca, mas tem gente muito séria. Não deixa os ruins pagarem pelos bons. E sério, tem muita gente louca em tudo que é lugar. Então tem gente muito boa em tudo que é área de trabalho, e tem gente muito maluca em tudo que é área de trabalho. Cabe a ti analisar, buscar informação e ver o que é separar o joio do trigo, né? Para usar uma passagem bíblica, que lindo. Entende a ideia? Constelação é uma ferramenta extremamente simples, sutil, singela
extremamente profunda, porque ela traz para ti a consciência do que tu tá fazendo. E tem coisas, foi ontem eu atendi uma pessoa que ela me trouxe uma questão e a gente trabalhou com constelação familiar. Quando ela enxergou o que ela estava vendo, depois ela estava me dizendo, eu nunca ia enxergar isso. Eu nunca ia enxergar de jeito nenhum. E o mais bonito da constelação é que uma coisa é, a pessoa vem e me traz o problema, eu enxergo o problema e mostro para ela. Outra coisa é ela perceber que ela me mostrou exatamente aquilo, eu só tô lendo para ela. Não tem nada de místico. A pessoa me mostra as posições. E aí, quando essa pessoa se deu conta do que realmente estava envolvido na história, ela começou, sabe aquele riso, ao mesmo tempo quase chorando e quase libertador, e ao mesmo tempo, como que eu nunca vi isso? E ao mesmo tempo, nossa, eu nunca ia ver isso. Isso não quer dizer que o Alex é muito especial. O Alex é um cara que se preocupa em ajudar os outros, sim. Mas o mérito é da pessoa que conseguiu compreender. E quando cai essa ficha, é libertador. Porque a pessoa olha e diz assim, nossa, então o meu problema era esse. E eu estava apontando para outro lugar. Porque muitas vezes a gente olha para um lugar achando que o problema é lá, quando o problema não era lá. Aquilo lá só está encobrindo o verdadeiro problema. E quando tu resolve o problema principal, nossa, parece que a tua vida anda, destrava completamente. Eu acho que por hoje era isso. Gratidão, fico muito feliz de tu ter aguentado 11 minutos e 50 segundos ouvindo sobre constelação familiar. Vou ficar muito feliz se tu for uma pessoa que tinha um preconceito e mudou de opinião depois de me ouvir. E tem muito mais conteúdo. Constelação familiar, 12 minutos falando sobre isso, é praticamente nada. Tem muita coisa séria e muita coisa boa para se falar sobre isso. E dá para falar de uma maneira muito clara, muito simples e que todo mundo entende. Ah, esqueci de comentar. Eu sempre gosto de explicar para a pessoa o que está acontecendo ali. Porque assim a pessoa resolve tanto no emocional quanto na consciência, no racional. Muita gente não gosta de explicar e diz que a constelação tem que fazer o seu trabalho. Viu? Todo mundo mexe um pouquinho. Eu discordo disso, mas aí é o jeito do Alex. O Alex faz o trabalho de constelação e o Alex explica o que houve, para a pessoa ter também consciência daquilo que aconteceu. Viu só? Eu falei, todo mundo mexe um pouquinho, né? E aí vai adaptando e botando do seu jeito. Então tá, qualquer coisa que tu precisar, me prende o grito. Como a gente diz aqui no Sul, um excelente dia e até amanhã.